Pessoas manipuladoras, como você reconhece, como você lida com elas. Você tá me ouvindo bem? Só me dá um coraçãozinho aqui, só para eu saber se você tá me ouvindo bem. E antes da gente entrar, e eu vou te mostrar 5 características de pessoas manipuladoras. Então, 5 características e 3 ações que você deve tomar no caso de estar ao lado de uma pessoa manipuladora. A primeira coisa que eu quero fazer é um ajuste aqui, para todo mundo estar no mesmo ponto. Na vida, e eu quero que você escreva aqui, tudo se trata de sobrevivência. Escreva aqui, tudo se trata de sobrevivência. E por que você precisa saber isso? Para você entender o que é uma pessoa manipuladora, o que é uma manipulação. Tudo se trata de sobrevivência. Para sua mente, garantir a sua sobrevivência pelo maior tempo possível é o que interessa. Mesmo que isso signifique a sua infelicidade. Mesmo que você não tenha que ser feliz, para sua mente o que importa é você estar viva. Ô gata, eu quero ser feliz. A sua mente vai dizer o seguinte: primeiro, cuide da sobrevivência. Se der, aí sim você é feliz. Ou seja, nós não nascemos, não é algo natural. Nós não nascemos para sermos felizes. A felicidade é algo que você precisa conquistar, é algo que você precisa buscar e, através da blindagem emocional, que é o controle das emoções e dos pensamentos, você fica mais próximo disso. Tudo bem? Tudo se trata de sobrevivência. Tudo se trata de sobrevivência. E manipular é influenciar outras pessoas de acordo com os seus próprios interesses. Tudo bem? E não tem, teoricamente, presta atenção no que eu vou te falar para você não me interpretar mal. Teoricamente, não tem nada de errado nisso. Teoricamente. Eu manipular, influenciar para ter um benefício próprio. Isso, teoricamente, não tem nada de errado. Por quê? Porque ser manipulado também pode ser o quê? Um exercício de manipulação. É uma estratégia. Tudo se trata de sobrevivência. Então, eu quero que você entenda que manipular, isso já está na nossa natureza. Por exemplo, quando você era criança, você já manipulava. Quando você era um bebezinho, sem você saber, você já manipulava. Por quê? Porque quando você era um bebezinho, você tinha fome, o que você fazia? Você chorava. Esse choro era uma maneira, claro, era a sua comunicação naquele momento, mas era uma maneira de chamar a atenção para quê? Para que um problema que você tinha fosse resolvido. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Então, tudo se trata de sobrevivência. O problema é quando eu uso essa manipulação, quando eu influencio alguém e eu prejudico essa outra pessoa. Esse é o problema. Eu influenciar outra pessoa para algo que é bom para mim e sem prejudicar ninguém, isso não tem nada de errado. Tá fazendo sentido isso para você? É importante você entender aqui, e se você tiver dúvida me pergunta, porque eu não quero deixar aqui um mal entendido. A manipulação, não tem nada de errado em você manipular, você influenciar uma outra pessoa, desde que você não prejudique essa outra pessoa. Tudo bem? Esse é o primeiro ajuste. Tudo se trata de sobrevivência. E uma coisa que acontece, infelizmente, que quando alguém percebe que isso deu certo, que essa estratégia de influência deu certo, é que ela começa, por conta dessa sobrevivência, a usar isso mais vezes. Por quê? Quando você tem a influência sobre uma outra pessoa, quando você consegue controlar uma outra pessoa, você no fundo está economizando energia. Porque você não vai precisar fazer aquela ação, você não vai precisar pensar muitas vezes. Então, isso também tem a ver com a sobrevivência. Tudo se trata de sobrevivência.
O problema é que pessoas manipuladoras têm uma característica que ela é muito latente, que é a falta de empatia. Escreva aqui, falta de empatia. De tanto elas repetirem essa ação de influenciar e de controlar, elas começam a, muitas vezes, romper o limite da ética. O limite entre não prejudicar uma pessoa e prejudicar essa pessoa. Ou seja, o que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar dessa outra pessoa. Então, quando eu influencio você e eu percebo que você está se prejudicando com isso e eu não me coloco no seu lugar, isso mostra a minha falta de empatia. E aí é aquela manipulação que é ruim, é a manipulação que realmente a gente tem que refutar. Você buscar o teu crescimento, você influenciar outras pessoas para que você obtenha algo que é bom para você, que vai te ajudar no teu crescimento, isso não tem nada de errado. Nada de errado. O problema, volto a dizer, é quando você influencia uma pessoa em busca de algo para você, mas isso prejudica terceiros. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A falta de empatia é essa característica marcante de pessoas manipuladoras. Elas o tempo todo estão buscando apenas os seus próprios interesses e elas não se colocam no lugar das outras pessoas. E claro que aí existem o quê? As pessoas que são manipuladas. São manipuladas. E como eu disse no início, a pessoa que é manipulada também, de uma certa maneira, esse papel cabe muito bem a ela. Cabe muito bem a ela. Por quê? Porque dependendo do que aconteceu na história dessa pessoa, dependendo da ferida emocional que foi aberta em algum momento da vida dessa pessoa, ser manipulada, ser controlada é uma garantia de sobrevivência. Por exemplo, se lá na minha infância eu sofri o abandono, a rejeição, e hoje eu estou num casamento onde eu sou controlada, eu sou manipulada, essa ferida, ela é muito forte e se eu não olho para ela, é preferível para mim ficar nesse relacionamento abusivo. Por quê? Porque a minha mente, para ela tudo se trata de sobrevivência. E essa ferida do abandono, eu não quero viver de novo. Então, é como se eu fizesse uma escolha. Eu escolho reviver essa ferida do abandono e da rejeição, e eu sei o quanto isso doeu em mim, ou eu suporto ainda essa relação ruim para não reviver essa ferida. Então, uma pessoa que é manipulada, ela também tem o seu interesse. Pode não ser um interesse consciente, mas ela tem um interesse subconsciente de que essa relação de manipulação, ela é benéfica para ela. É o que a gente chama de, escreva aqui, ganho secundário. Escreva aqui, ganho secundário. O ganho secundário é algo que você ganha, sim, até porque em toda decisão, toda escolha, toda ação a gente ganha e a gente perde, em toda escolha que a gente faz. Esse ganho secundário, ele faz parte desse processo da manipulação. Então, uma pessoa que é manipulada, ela também está ganhando algo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Ótimo. Boa, Tânia, seja bem-vinda. A Ana Paula ganho secundário, a Beth também, o Cauê. E agora eu vou falar para você como você pode identificar uma pessoa manipuladora. Existem muitas características, mas eu quis elencar aqui para você talvez as 5 principais que eu já tratei muito em terapias com a hipnose, que eu já tratei em mentorias. Então existem 5 características marcantes. Então presta muito atenção aqui. A primeira delas, as pessoas manipuladoras, elas são extremamente vitimistas. Olha só, o Instagram mudou aqui,
Você está vendo a tela a água? Olha só, olha, estou aprendendo junto aqui com você, olha. Eu aperto aqui, fica pequenininho, e eu aperto aqui, fica grande. Olha só. Vamos usar aqui o de sempre. Bom, o vitimismo. O vitimismo. O vitimismo é uma característica das pessoas manipuladoras. São pessoas que elas sempre têm um discurso de coitadinhas. Elas sempre têm um discurso de que elas precisam de ajuda, que sozinhas elas não conseguem e que você precisa realmente ajudá-las. Essa é uma característica de pessoas manipuladoras. E talvez você identifique isso já no teu ambiente. Porque essas pessoas manipuladoras, elas estão no seu ambiente, e muitas delas camufladas como alguém que está te apoiando. Por isso, a reflexão do dia de hoje. Existem pessoas que estão ao seu lado, mas não do seu lado. Então, o vitimismo é uma dessas características. A pessoa sempre se colocando numa posição onde ela precisa de ajuda. E aí ela quer o quê? Ser o centro das atenções. E muitas vezes ela faz isso de diversas maneiras, como, por exemplo, através de doenças. Pessoas que constantemente estão doentes. Muitas pessoas que não querem resolver esses problemas de doença, por quê? Porque aí elas perdem o argumento delas. Elas perdem, né, esse álibi para ela poder manipular e controlar as outras pessoas. E muitas dessas pessoas fazem isso por quê? Porque elas não querem ser abandonadas, elas não querem ser rejeitadas, então é uma maneira de eu chamar a atenção. Tudo bem? Faz sentido? Isso, olha só, isso é muito comum, por exemplo, na criança. A criança, ela manipula os pais para chamar a atenção. Eu tratei uma pessoa uma vez que a infância dela, ela sempre foi muito doente, muitas doenças. E na infância também. E isso tinha uma causa. Qual era a causa? Ela nasceu e com menos de, acho que 9 meses, 8, 9 meses, a mãe engravidou. E aí o que acontece? Ela perde toda a atenção. Ela era a rainha da casa naquele momento, né? Primeira filha, todo mundo olhando para ela. E aí o que acontece? 9 meses depois ela perde o posto, porque chega uma outra criança. Aí, lembra que eu te falei que tudo se trata de sobrevivência? O recurso que a sua mente encontra é: opa, precisamos recuperar essa atenção. Por quê? Para sua mente, a falta de atenção, especialmente ali na infância, nos primeiros anos de vida, poderia significar o quê? A morte. Qual a melhor maneira de eu chamar a atenção? Eu vou ficar doente. Então, eu estou doente constantemente. Então, eu tenho que... A minha mãe, o meu pai, eles estão ali comigo o tempo todo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A Naira, nossa, acabei de ouvir um discurso desse hoje. Ó, é mesmo? Deixa eu ver aqui. A Geraldina, existem pessoas que necessitam ser manipuladas? Sim, exatamente o que eu falei há pouco, Geraldina. Muitas pessoas, por conta das suas feridas emocionais, elas aceitam e elas precisam ser manipuladas. Sim, peraí que tem um bicho aqui. Ah, não. Eu achei que era um pavão aqui, tinha um pavão rondando aqui. Elas necessitam, sim. Por quê? Por exemplo, se ela foi rejeitada na infância, ela não quer sofrer de novo. E a mente dela aprendeu que aquela dor da rejeição foi muito forte. Então ela não quer que se repita. Então, entre ser rejeitada de novo e ficar sozinha, ou eu, mesmo num casamento, por exemplo, um casamento falido, num relacionamento falido, não ser o melhor para mim, mas pelo menos eu não fui abandonada, eu não fui rejeitada, eu não estou sozinha. Logo, eu me mantenho ali, eu suporto, então eu aceito essa manipulação. Tudo se trata de sobrevivência, Geraldina. Fez sentido? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso fez sentido para você. Vamos à segunda característica de uma pessoa de uma pessoa manipuladora. Segunda característica, são pessoas que escutam pouco. Elas escutam pouco, elas falam demais. Elas estão sempre falando de si,
sempre falando dos seus problemas. O tempo todo elas não têm a empatia. Às vezes você chega, você já parou, não sei se você já viveu essa situação. Sei lá, você sai para almoçar com um amigo, com uma amiga, e aí você tem uma novidade para contar. Você tem uma novidade para contar, sei lá, uma coisa legal na sua vida que aconteceu. E aí você chega e fala: "Nossa, olha, eu tenho uma novidade para te contar. Você sabia que eu, sei lá, consegui um trabalho novo?" E aí a pessoa fala: "É mesmo? Eu também. Mas sabe, o meu trabalho..." E aí ela começa a falar da vida dela, e você, que queria conversar com ela, ou dividir um problema, dividir um desafio, você não consegue. Por quê? Porque essa pessoa não para de falar. Pessoas manipuladoras têm como característica escutar pouco, porque elas não têm a empatia. Elas não conseguem se colocar no lugar do outro. Faz sentido isso para você? Começa a perceber. A Mércia: "Ontem passei por manipulação de 2 pessoas e peguei as 2 na mentira e elas se surpreenderam com a minha atitude." Excelente. E, ó, isso que você colocou aqui tem a ver com uma característica que eu vou colocar daqui a pouquinho. Mas entenda que essas pessoas manipuladoras, elas também, presta muita atenção, elas carregam as suas feridas. Então a gente precisa também ter a empatia de compreender isso. Não é aceitar, você precisa compreender. Porque eu acredito em algo, isso é o que eu acredito, tá bom? Isso não significa que é uma verdade, mas é o que eu acredito. Eu acredito que as pessoas, elas nascem em essência boas. Elas nascem boas. E aí, claro, os aprendizados, as crenças, as histórias, as experiências vão moldando esse comportamento. Então uma pessoa se tornou manipuladora não porque ela nasceu, isso na minha visão, maquiavélica ao ponto de sempre querer manipular as pessoas. Ela faz isso porque ela viveu alguma experiência muito traumática que faz com que ela não queira reviver isso. Lembra que eu te falei que tudo se trata de sobrevivência? E tudo se trata de sobrevivência mesmo. Então, para que eu possa sobreviver, eu não quero reviver aquilo de novo. Tudo bem? Faz sentido? Até umas pessoas más usam a manipulação e cometem maldades usando as pessoas mais sensíveis. Sim, mas aqui tem algo que eu falei há pouco. A gente precisa sempre compreender. A pessoa que é manipulada, a gente precisa compreender se essa pessoa, para ela, não é interessante ser manipulada e controlada. Você pode falar o seguinte: "Não, gata, é impossível, ninguém gosta de ser manipulado." Isso conscientemente. Mas existe um ganho secundário muitas vezes. Eu ser controlado por outra pessoa pode ser o que conscientemente eu não quero, mas por conta de uma ferida emocional que eu carrego, isso cai como uma luva. Tudo bem? Outra característica de pessoas manipuladoras. Eu estou te contando 5 aqui. Terceira característica: elas te induzem à culpa. Muitas vezes, para te manipular, elas te induzem à culpa. Ao ponto de você se sentir tão culpada, tão culpado, que aí você o quê? Cede a essa manipulação. Isso é através de palavras, isso é através muitas vezes de situações que se formam. Essas pessoas usam todos os artifícios para que você se sinta culpada, porque quando você se sente culpada, presta atenção, é um peso, não é? A culpa é um grande peso. E aí, como eu estou com esse peso, eu quero me livrar dele o mais rápido possível. E aí, muitas vezes, eu atendo o que o manipulador, o que a manipuladora quer. Isso é extremamente comum nos relacionamentos. Em relacionamentos falidos, em relacionamentos abusivos. Você acaba se sentindo culpada. Sabe por que aí o discurso, né, muitas vezes que vem do nosso sistema patriarcal e machista, né? O homem justifica uma traição. Por quê? Porque você, mulher, você não me satisfaz na cama.
E aí eu tenho que procurar outra. Aí eu me sinto culpada porque eu não satisfaço o meu marido na cama. Esse é o papel do manipulador. Ele embaralha as informações, ele faz você se confundir. E aí você acaba acreditando nisso muitas vezes. Você fala, o problema sou eu. Eu sou o problema. Não, você não é o problema numa situação como essa. Longe disso. Faz sentido isso para você? Não é você a culpada. E isso, aí você vai cedendo. Exato, aí você vai muitas vezes se violentando. E não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas a culpa é um instrumento de manipulação. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber. Bom dia, Patrícia. Seja bem-vinda. Quarta característica de um manipulador. Normalmente o manipulador, quando ele não consegue o que ele quer, e normalmente, presta atenção, os manipuladores, eles não começam essa abordagem de uma maneira violenta. Eles começam essa abordagem de manipulação de uma maneira sutil. Mas conforme as coisas não acontecem do jeito que eles gostariam, eles começam a se tornar mais violentos. Então a intimidação se torna parte desse processo. Oi, Neide, seja bem-vinda. Tá bom, Neide? Até mais tarde. A Neide está participando da turma 10 da blindagem emocional. A Ana Souza também. Oi, Ana, seja muito bem-vinda. Bom dia. Os manipuladores intimidam as outras pessoas. Por quê? Porque como eu disse, o manipulador não começa esse processo com essa violência, com essa força. É só você ver a característica de relacionamentos abusivos. Normalmente, quando você cai num relacionamento abusivo, o abusador, ele não se mostra de cara como ele é. Faz sentido? Ele normalmente é uma pessoa, vamos chamar assim, de normal, né? Ela, nossa, olha, um cara legal, uma pessoa bacana. Só que conforme essa pessoa não vai conseguindo o que ela quer, ela vai se tornando mais violenta. Ela vai botando intensidade nessa violência. E isso é uma característica, a intimidação. A intimidação. E a intimidação, ela pode vir, infelizmente, através da violência, de palavras muito duras, de palavras ásperas, que fazem com que você sinta medo. Faz sentido isso para você? Alguém se identifica com essa situação? Já viveu essa situação? E ainda existe um outro tipo de intimidação, que é através do silêncio. É uma intimidação o silêncio também. Eu não falo mais com você. Você briga lá com a pessoa e a pessoa não fala com você. Ela te congela, né? Ela te congela. Essa também é uma característica de intimidação de uma pessoa manipuladora. O tempo todo ela está mexendo, ela está buscando mexer com o seu emocional para que você se sinta culpada, por exemplo. Então o silêncio que ela coloca para você é meio que como se fosse um castigo. Sabe quando a criança ela é castigada? E aí é aquela coisa, vai lá e pensa. Vai lá e pensa no que você fez. Vai lá e pensa no que você falou. Essa também é uma característica de pessoas manipuladoras. A Tânia se identificou. Oi, Vanil, seja bem-vinda, integrante da comunidade Coragem. A Helenice também por aqui, seja bem-vinda. Tá fazendo sentido para você? A intimidação também é uma característica. A intimidação. Oi, Daniela. Daniela tá na turma 10, integrante da comunidade Coragem também. A Naira, medo? Medo não, mas humilhada sim. Isso também, você acaba ficando, você se sente uma pessoa pior, né? Porque essa manipulação ela é tão forte e você se sente culpada que aí você acaba falando o seguinte, né? Puxa, eu não sou boa o suficiente, eu nunca faço nada certo, porque essa pessoa sempre está colocando isso para você. Uma pessoa manipuladora, ela fica jogando
muitas das características que você sabe que não são boas para você na sua cara. Ela sabe como jogar. Ela sabe, é como um jogo de carteado. Ela sabe qual é a próxima carta que ela pode jogar e como vai te machucar. E como eu disse, a pessoa manipuladora, essa manipulação, ela não começou na fase adulta. Essa manipulação, ela vem já desde a infância, porque tudo se trata de sobrevivência. Tudo se trata de sobrevivência. A Ana Bia Recife, vivi isso com meu pai. Sim, a manipulação não é apenas... Eu estou falando muito de relacionamento, né, Ana, aqui, mas a manipulação está dentro da nossa família. Mãe com filho, filho com mãe, pai com filho, filho com pai, entre irmãos, porque tudo se trata de sobrevivência. A sua mente sempre quer garantir a sua sobrevivência. E aqui eu vou falar uma coisa que pode te chocar, mas para você entender que tudo se trata de sobrevivência. Se você tiver que matar uma pessoa para sobreviver, você vai fazer. E aqui, óbvio, não quero que você faça isso, mas para sobreviver você faz isso. Tudo se trata de sobrevivência. Tudo. Então a manipulação, ela faz parte disso. Por isso eu vou reforçar. Uma pessoa manipuladora, ela teoricamente não nasceu manipulando, mas ela aprende por sobrevivência. Eu tô com fome, eu preciso que um adulto me dê essa comida, me dê o leite. O que eu faço? Eu choro. Aí eu choro, alguém vem e resolve meu problema. Pronto, lição aprendida. Se eu chorar, alguém vem aqui e vem resolver o meu problema de fome. Eu faço cocô na fralda, o que eu faço? Choro. Alguém vem, troca minha fralda. Lição aprendida. Se eu fizer cocô na fralda, se eu chorar, alguém vem e troca a fralda para mim. Tudo bem? Então, a manipulação, ela está conosco desde o momento que a gente nasceu, desde a nossa infância, porque tudo se trata de sobrevivência. A última característica de uma pessoa manipuladora: elas minimizam o próprio comportamento. Quando você confronta elas, elas minimizam. Não é bem assim. Não, você está exagerando. Não falei nada disso, não fiz nada disso. Você identifica isso? Talvez em pessoas que você acredita que sejam manipuladoras, elas minimizam o seu comportamento. Obviamente o comportamento ruim. Então elas dizem que não, elas negam isso. E aí é a hora que muitas vezes elas buscam virar o jogo, porque elas se colocam de novo na posição de vítima. Aí elas se vitimizam para fazer o quê? Com que você se sinta culpada, com que você se sinta culpado. Essa é uma outra característica, essa minimização do seu próprio comportamento. Agora eu vou dizer para você 3 maneiras de você lidar com pessoas manipuladoras. 3 maneiras. A primeira, eu não me lembro, acho que foi a Mércia que falou, que ontem lidou. Foi a Mércia? Não, deixa eu ver. Foi isso, a Mércia, que lidou com 2 pessoas manipuladoras. E tem uma maneira de você, como a Mércia fez, de pegar as pessoas manipuladoras. Presta muito atenção. É você fazer perguntas. É você fazer perguntas. Por quê? A pergunta confronta o manipulador. A pergunta confronta o manipulador. E normalmente tem que fazer o manipulador pensar. E pensar é uma situação muitas vezes de estresse. E aí o que vai acontecer? A pessoa manipuladora, ela vai perder ali o seu equilíbrio emocional. E aí você vai ver como ela reage, como ela vai reagindo. Então, fazer perguntas é uma maneira eficiente de você, muitas vezes, pegar a própria mentira do manipulador. Você pegar, muitas vezes, a incoerência do manipulador. Como ele está fazendo isso com você. Tudo bem? Faz sentido?
Coloca aqui para mim um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Essa é uma primeira maneira de você lidar. A segunda, e essa eu quero que você escreva aqui para você não esquecer. Quando você escreve, você retém mais o conhecimento. Segunda maneira de você lidar melhor com pessoas manipuladoras. Aprenda a dizer não. Escreva aqui. Aprenda a dizer não. O não é algo que nós precisamos aprender a falar se você realmente deseja ter a vida de coragem, que é a vida do agir com o coração. Se você realmente quer destravar a sua vida, se realmente você quer recuperar coragem para transformar a sua vida. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Tudo bem? Por quê? O não, ele vai te fortalecer emocionalmente. Ele vai te fortalecer emocionalmente. E eu sei que é difícil você dizer não. Por quê? Porque por conta das suas próprias feridas emocionais ligadas a abandono, a rejeição, você não quer ficar sem as pessoas ao seu redor. Nós temos um senso de pertencimento. Pertencer é muito importante. O maior medo que todos nós temos é o medo da rejeição. É o medo de ficarmos sozinhos, o medo de não ter ninguém ao nosso lado. Então você acaba muitas vezes cedendo ao manipulador, à manipuladora. Por quê? Porque você não quer ficar sozinha. Mas aí é uma escolha. Você vai ficar sozinha, mas bem. Porque ser manipulada, para quem já foi manipulado, manipulada, sabe o quanto isso é ruim. O quanto isso abala sua autoestima, o quanto isso abala sua confiança. E os melhores anos da sua vida estão passando. E talvez, hoje, nesse momento, você não consiga ter uma vida diferente simplesmente porque você está sendo manipulado o tempo todo. Você é manipulada, por exemplo, a desistir dos seus sonhos. Você é manipulada, muitas vezes, a desistir do que você gostaria de fazer. Você é manipulada a não tomar nenhuma ação. Você é controlada, manipulada a aceitar a vida que você tem. A aceitar o sofrimento, a aceitar a mediocridade, a aceitar uma vida que está te fazendo mal, que está te adoecendo. Agora, enquanto você ficar dizendo sim para essas pessoas manipuladoras, elas vão continuar te manipulando. Ou você acha que elas vão pensar, ah, nossa, como essa pessoa está sofrendo com a minha manipulação, eu vou parar. Óbvio que não, porque tudo se trata de sobrevivência. Ela está fazendo isso porque ela precisa da sua energia, ela precisa que você faça as coisas para ela. Porque para a pessoa manipuladora, do jeito que tá ótimo. Do jeito que está maravilhoso. Por que ela vai sair desse papel de manipulador para te libertar? Essa liberdade está nas suas mãos e de mais ninguém. Por isso você precisa aprender a dizer não. E como é que você aprende a dizer não? Através do controle das suas emoções e dos seus pensamentos, através de blindagem emocional. É a blindagem emocional que vai te dar a força para falar o seguinte: não, hoje não. Hoje você não vai me manipular. Hoje você não vai decidir por mim. Hoje você não vai escolher o que eu quero fazer. Você não vai escrever a minha história. Eu escrevo a minha história. E aqui a gente está falando sobre uma escolha de vida. Qual é a sua escolha de vida? Continuar sendo controlada, manipulada, ou você assumir a responsabilidade pela sua vida? Isso é a decisão que você precisa tomar. É a grande decisão. Faz sentido isso para você? Aprender a dizer não. Essa é a segunda coisa que você precisa entender para lidar com pessoas manipuladoras. E a terceira? Vamos dizer que você não consegue, essa pessoa, ela é tão manipuladora que nem os nãos que você dá, ela escuta. Os nãos que você dá,
ela não respeita. Então, o terceiro ato é: afaste-se. Não tem outra saída. Afaste-se. E afaste-se, presta atenção. Afaste-se para que você possa se fortalecer. Não significa que esse afastamento vai ser definitivo, que esse afastamento vai ser para sempre, mas talvez você precise se afastar por um tempo, talvez você precise se afastar até você estar forte novamente. Faz sentido isso para você? E algumas pessoas também, você vai ter que se afastar definitivamente. E aqui a gente não pode ser... Como que eu posso dizer? A gente não pode ser inocente achando que tudo é para sempre e que todas as pessoas estarão com a gente o resto da nossa vida. Você não tem garantia de nada disso. Nada. E é algo que você também não controla. Então, para com essa ilusão de que você tem que estar bem com todo mundo. Você tem que estar bem com você mesma. Você só deve satisfação a uma pessoa, a você, e mais ninguém. A você. Você tem que prestar contas com você todos os dias para ver se você está vivendo uma vida que vale a pena. Uma vida onde você não é manipulada, onde você não é controlada, uma vida que é de acordo com o que é bom para você. Isso é viver a vida de coragem. Isso é viver a vida do agir com o coração. É quando você entende que a única pessoa com quem você precisa prestar contas é com você mesma. E talvez existam pessoas que sim vão ficar pelo caminho. Por quê? Porque elas não servem mais para quem você quer ser. Essas pessoas pararam no tempo, essas pessoas estagnaram, essas pessoas não quiseram crescer como você quer. Essas pessoas, elas não quiseram curar suas próprias feridas. Essas pessoas não quiseram olhar para sua história e fazer as pazes com ela. E a gente precisa respeitar. Agora, o que você não pode é mais aceitar ser controlada por quem quer que seja. Mesmo que essa pessoa seja a pessoa que você mais ama. Você não pode aceitar. Agora, se você aceita, é porque existe provavelmente um ganho secundário. Você está ganhando algo e aí você precisa analisar se não é a hora de você curar essa ferida que está lá no seu passado e que faz com que você aceite sim ser manipulada. Porque, como eu disse, não existe mocinha nem vilã apenas. Ou você é totalmente mocinha ou totalmente vilã nessa situação. Porque quando você é manipulada e você é controlada, você está ganhando alguma coisa. Porque há um ganho secundário. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso fez sentido para você. A Sandra, aí eu digo não e sou condenada. Isso está me matando. E sabe por que está te matando, Sandra? Porque você está sofrendo com o que o outro está pensando e falando para você. Enquanto você não tiver blindagem emocional, que é o controle das emoções e dos seus pensamentos, você vai sofrer. Você precisa transformar, presta atenção, a ferida em cicatriz. O que isso significa? Quando você, sei lá, cai no chão e rala o seu joelho, abre-se uma ferida, certo? E se você toca na ferida, dói. Agora, com o tempo, vai ficar uma cicatriz daquela queda. Você vai tocar na cicatriz, não vai doer. Não dói. Essa é a diferença. Não tem como você esquecer o que aconteceu, mas tem como você não sofrer. E você sofre hoje, por quê? Porque você não curou a ferida. E você não tem blindagem emocional. E aí, claro, fica muito mais difícil. Faz sentido? A Mércia, eu aprendi a dizer não. Não para comer
carne nem refrigerante e as pessoas te testam sabendo da sua situação, te levando até no churrasco. E eu disse não. Isso é muito comum. Mas se você, olha só, Mércia, se você tem blindagem emocional, se você tem o controle das suas emoções, cara, você pode estar na churrascaria que nada acontece, né? Que não é isso que vai fazer você comer a carne se você não quiser, né? Se essa é a sua opção. Agora, olha só, uma pessoa que faz isso e não respeita a sua posição, bom dia, e não respeita a sua posição, não respeita a sua decisão, essa é uma pessoa certa para estar do seu lado? Pensa nisso. É uma pessoa que realmente merece a sua atenção? Ou uma pessoa que te coloca numa situação que sabe que não é boa para você? Talvez essa não seja uma boa pessoa para estar ao seu lado. Tudo bem? Faz sentido? É isso. Era sobre isso que eu queria falar. Peço desculpas novamente pelo pequeno atraso e o início da live andando aqui até chegar aqui nesse local. Como eu falei no início, peguei um trânsito fora do comum e aí acabei me atrasando, mas deu certo. Espero que você tenha gostado. Segunda-feira tem mais live da Blindagem Emocional. No domingo tem o Mentalidade Hogarta às 19 horas no YouTube. E para você que quer entrar para a turma 11 da Blindagem Emocional, tem uma lista de espera. Escreve aqui, ó. Turma 11. Escreve Turma 11 e você pode entrar para a lista de espera da próxima Blindagem Emocional. A Blindagem Emocional, a gente está nesse momento com a 10ª turma. Hoje é o 5º dia da Blindagem Emocional. Hoje a gente vai falar sobre o ego. O ego, como transformar o ego em amigo e não mais em um inimigo. É uma das aulas, talvez dos encontros mais importantes. A Fátima, eu disse não com receio, mas preferi ficar sozinha durante a blindagem emocional. Excelente, excelente. E fazer a blindagem emocional é isso, né? É isso. A blindagem emocional é um processo para você, né? É um processo que você tem que fazer uma escolha. A Naira, e quando o manipulador insinua suicídio? É a primeira característica que eu te disse, olha só. Eu vou até colocar de novo. Vitimismo. E ele está querendo o quê? Vamos lá, terceira característica. Ele está querendo jogar para você a culpa. Faz sentido? Isso te induz a culpa. Então, isso é apenas o argumento dele. E eu vou te falar uma coisa aqui, com a minha experiência como terapeuta. Primeiro que tudo se trata de sobrevivência, tudo bem? Então, a pessoa que comete um atentado contra a própria vida, na verdade ela não quer tirar a própria vida, porque isso é inconcebível para a sua mente de sobrevivência. A sua mente não quer que você morra, ela quer tirar uma dor. Então as pessoas que cometem esse atentado à própria vida, elas querem tirar uma dor que é muito forte. E 2, a pessoa que realmente está disposta a isso é porque a dor está muito insuportável e de verdade ela não vai avisar antes, ela não vai ficar dando recado. Isso é manipulação, tá bom? É manipulação. Ó, a Marta Oliveira, psicóloga, está escrevendo aqui exatamente. Se a Marta escreveu, agora eu estou mais tranquila. Tá bom? É isso, um lindo final de semana para você que é da turma 10. Hoje, 21 horas, estaremos ao vivo e juntos para mais um encontro da sua blindagem emocional, tá bom? Grande abraço.